Olá! Dando seguimento à nossa série dos 5 principais erros de um planejamento digital, nós vamos abordar nesse vídeo o primeiro erro que a grande maioria dos dentistas cometem. Esse erro não poderia ser outro senão naquela que é a matéria-prima de um planejamento digital de excelência. É aqui que, na grande maioria dos casos, os problemas acontecem. Por isso, as consequências desse erro podem ser muito desastrosas. Fica aí então comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse erro. E principalmente, eu vou ensinar vocês a não cometê-lo jamais. É óbvio que a matéria-prima principal de um planejamento digital é a fotografia, não é verdade? E por causa disso, todo o fracasso daquele trabalho que você planejou com tanto carinho para executar na boca do seu paciente, seja numa resina unitária ou seja numa reabilitação oral completa, ele pode muito bem ter sido criado aqui na fotografia, numa simples fotografia mal executada. Aqui pode estar todo o fracasso do resultado na boca. Como eu já mencionei no vídeo passado, quando eu falei do erro zero, um planejamento digital de verdadeira excelência, ele é capaz de nos proporcionar duas grandes vitórias nesse campeonato: a venda do produto e a entrega desse produto vendido com a máxima fidelidade. Então tá legal, vamos concordar que você já seja um profissional extremamente convicto acerca da importância do uso das imagens para elaborar um bom planejamento digital, certo? Ou seja, você já venceu o erro zero faz tempo, já entrou no jogo faz tempo, com o objetivo fixo na cabeça de fazer a diferença na sua profissão. Maravilha, parabéns! Esse foi um grande passo na sua rotina profissional para o sucesso. Pode ter certeza disso. Hoje não dá mais para trabalhar sem imagens. Talvez tenha sido o jogo mais importante do campeonato que você já venceu. Mas a gente sabe que um só jogo não faz um campeonato, não é verdade? Não basta. Então, vamos imaginar que chega aquele paciente no seu consultório para fazer uma reabilitação oral completa, um caso super top, filé. E aí você, consciente já do valor que existe no protocolo fotográfico, simplesmente começa a tirar retrato do seu paciente. Você sai apontando a câmera para ele de qualquer jeito e registra várias fotos, onde aparece de tudo nas fotos. Além da boca do paciente, os dentes, o rosto, que é o que nos interessa. Só que vem junto também uma verdadeira salada de frutas de tudo que tem no consultório. Aparece a cadeira, aparece o equipo, o refletor, a cuspideira. Isso não é exagero não, gente, porque tudo isso que eu falo aqui, ou são coisas que eu já vivi, ou coisas que eu já vi demais, né? Aparece a parede, aparece até o pé da secretária, porque nem levantar a cadeira você não levantou. Você quis fazer as fotos mais rápido, né, para ganhar tempo. Eu não estou exagerando, né? Então você acaba trazendo muita coisa junto com o rosto e a boca. Um pacote completo de informações do seu consultório que não tinha a menor necessidade de se registrar aqui nessa imagem. Né? Eu vejo esse tipo de coisa demais, com muita frequência nas redes sociais e também nas fotos que eu recebo para executar projetos para terceiros. Mas e daí, Marcos? Qual que é o problema disso? O importante não é a boca, não é os dentes? E eu não consegui fazer a foto da boca e dos dentes? Sim, gente, lógico. Mas de preferência que os 18 milhões de pixels, que no caso, por exemplo, da minha câmera, consegue acumular numa única imagem, eu não sei qual que é a sua câmera, mas a minha tem 18 milhões de pixels. Então, de preferência que esses pixels pudessem ser concentrados todos na área que realmente me interessa, ou seja, o rosto do paciente, ou na área da boca, se a foto de interesse nosso for a de close do sorriso. O problema é que muitas vezes não é isso que acontece. Daí, alguns milhões desses preciosos pixels estarão registrando outras tantas informações que a gente não vai precisar. E depois, quando a gente for levar essa imagem para o computador para executar um planejamento digital, a gente vai ter que cortar, vai jogar fora milhões desses pixels que não estavam no interesse, né? Então,
A gente precisa recortar essa imagem por dois motivos. O primeiro lugar, que para facilitar a execução de um projeto digital. Porque quando a foto está muito grande, muito cheia de informações, atrapalha, é mais difícil, é mais chato fazer um planejamento digital. Então a gente vai começar a cortar e eliminar milhões de pixels, né? E outro motivo também é que para a gente poder apresentar esse projeto para o paciente, a foto mais limpa, né? O efeito é melhor. O efeito fica muito mais atraente para o seu paciente quando você mostra uma foto só com o rosto em relação a quando ela está toda poluída, cheia de informações. Então, nesse recorte, né, consequentemente, a resolução da imagem vai ficar bastante comprometida. O que tinha antes 18 milhões de pixels, agora passou a ter, sei lá, 9, 7 milhões, porque mais da metade não tinha menor interesse, ok? Então, gente, é muito importante você enquadrar a câmera de tal forma que o rosto ou a boca do paciente preencha o máximo possível do visor da câmera, mas sem causar também aquele efeito horroroso do efeito barril, né, que deforma o rosto da pessoa quando a gente aproxima demais a câmera do rosto. Para evitar isso, para fugir desse tipo de problema, a gente sempre precisa usar o zoom, mas de preferência que seja o zoom ótico, ok? Caso a sua câmera não tenha zoom ótico, como a maioria dos celulares, por exemplo, você não vai ter outro recurso senão afastar a câmera para fugir desse efeito barril, ou então usar o zoom digital. Quando você afasta a câmera, né, você vai pegar muitas coisas mesmo que não tem jeito. Aí o recurso vai ser recortar a imagem, ok? Então, eu aconselho a você a fazer testes com a sua câmera com o objetivo de chegar ao melhor protocolo fotográfico específico para as suas condições de trabalho. Ou seja, o seu espaço, o tipo de iluminação que você disponibiliza no seu espaço e, lógico, as características da sua câmera. Seja ela uma câmera profissional ou um celular mesmo, não importa. O importante não é o equipamento, né? É a técnica, é o protocolo. Cada equipamento tem o seu próprio jeito de trabalhar, né? O seu próprio protocolo e os seus próprios limites. Portanto, essa questão do enquadramento correto das imagens vai depender diretamente de você determinar o equilíbrio entre duas variáveis, o zoom e a distância focal. Ou seja, se a gente for pensar no objeto principal dessa tomada fotográfica que a gente deseja registrar dentro do nosso consultório, que são o rosto ou um close da boca do paciente, né? E nenhuma informação a mais, eu tenho que pensar que eu preciso me aproximar o máximo permitido do meu paciente, ok? Mas como assim permitido, né? Por causa daquilo que eu falei, do efeito barril. A partir de uma certa proximidade, eu vou acabar entrando na grande angular da câmera, que vai provocar esse efeito indesejável. Como essa aproximação permitida, ela nunca vai ser suficiente para enquadrar apenas e tão somente o rosto e muito menos a boca do paciente, ou seja, por mais que eu me aproxime, eu não consigo fechar o close só no rosto e muito menos na boca, né? Vai continuar aparecendo outras informações que eu não quero. É nesse momento que o recurso do zoom vai ser importante, para poder concluir essa aproximação do nosso objeto de interesse fotográfico, ok? Então isso vai eliminar todos os excessos que não nos interessam. Ou seja, até um certo ponto eu me aproximo do paciente. Quando eu chegar no meu limite, quem vai se aproximar de mim é o paciente, através do uso do zoom, ok? Não necessariamente nessa ordem. Eu posso usar o zoom primeiro, até o meu limite disponível, e depois acabar de me aproximar do paciente. O importante é a gente fechar o máximo possível da imagem naquilo que a gente interessa, tá? Então o seu desafio inicial é você achar esse limite máximo que você tem na sua câmera. Até onde você pode aproximar sem provocar o efeito barril. E até onde o zoom pode te favorecer, ok? Você certamente não vai ter que se preocupar com uma grande angular se você tiver um bom zoom ótico. Isso aí já vai ser um grande passo também. Você vai conseguir capturar suas imagens com bastante qualidade, sem perder aqueles preciosos pixels que eu falei. E o que seria um bom zoom?
né? Eu falei aí de um bom zoom. O que significa ter um bom zoom? Em primeiro lugar, um bom zoom é um zoom óptico, tá? Ao invés do zoom digital. Nem se compara uma coisa com a outra. Porque o zoom óptico é um zoom real, ou seja, é um jogo entre as lentes da câmera que traz a imagem verdadeira para mais perto da câmera pelo efeito de aumento que as lentes produzem. Como no microscópio, por exemplo, né? Como eu disse, a minha câmera consegue registrar 18 milhões de pixels numa única imagem. Para ficar mais didático, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero fotografar a capa de um livro, né? Imagina que esse livro é do tamanho da cabeça de uma pessoa. Vai ficar mais fácil o exemplo para vocês assimilarem. Então, como esse livro é retangular, se eu fotografar com a câmera na posição vertical, eu vou conseguir enquadrar o livro perfeitamente no visor da minha câmera, sem desperdiçar nenhum pixel, ok? Então anota aí uma dica, essa dica é muito importante. Para você aproveitar melhor os pixels da sua câmera e não perder qualidade com isso, quando você for fazer uma foto de rosto, trabalhe sempre com a câmera na vertical. Você vai aproveitar muito mais o visor dela, seja qual for a sua câmera. E quando você for fotografar a boca, só a boca em close, no sorriso do paciente, trabalhe com ela sempre na horizontal, ok? Bom, então voltando ao exemplo do livro, como ele se encaixa certinho no visor da minha câmera, significa dizer que a foto desse livro, no caso da minha câmera, vai ter 18 milhões de pixels, correto? Mas vamos supor que a minha câmera não tenha nenhum tipo de zoom, nem óptico e nem digital. Então, para eu conseguir enquadrar esse livro perfeitamente, sem perder nenhum pixel, eu vou precisar aproximar demais a minha câmera do livro. Então, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que vai gerar uma sombra, né, indesejável em cima do meu livro. Né? Isso é muito ruim, isso vai prejudicar a luminosidade do ambiente e vai comprometer o resultado final da fotografia. E a gente sabe que um dos principais segredos de uma boa fotografia é a luz, não é verdade? Mas Marcos, e se eu usar o meu flash? Né? Eu não vou resolver esse problema? Né? O problema, gente, é que se você usar o flash com a câmera tão perto assim do livro, a imagem vai ficar estourada, vai ficar aquele borrão de luz em cima da imagem, porque a luz não vai conseguir espalhar de forma difusa, né? Por ele estar muito perto, e daí você não vai enxergar quase nada dos detalhes daquele livro na imagem, ok? E além desse problema da sombra, o segundo problema que vai acontecer é que você também vai acabar entrando na grande angular da lente, aquilo que eu falei, da distorção. Então esse livro vai sofrer uma distorção, né? Ele vai sofrer aquele abaulamento, né, das características dele, não vai ficar retinho. Como no nosso exemplo o livro é plano, essa distorção vai ser pouco evidente. Mas no caso do rosto do paciente, que já tem um formato ovalado, a distorção vai ser extremamente evidente. Vai deformar totalmente a face da paciente. Isso por si só já provocaria uma incoerência total com a realidade, ok? Então imagina um projeto digital feito em cima de uma imagem como essa, distorcida. Seria um desastre total na hora que o laboratório fosse reproduzir esse projeto, não é verdade? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe, certo? Voltando ao exemplo do livro, se ao contrário eu tiver um zoom óptico na minha câmera, maravilha. Eu vou utilizar esse zoom e, consequentemente, eu vou poder distanciar a câmera do livro, me livrando daqueles dois problemas que eu falei, da sombra e da distorção. E ao mesmo tempo, eu ainda vou manter os mesmos 18 milhões de pixels que a minha câmera é capaz de registrar, ok? Porque esse aumento é real, ele é feito pelas lentes da câmera. Eu estou trazendo a imagem real para mais perto da câmera. Agora, se a minha câmera tiver apenas um zoom digital, como no caso da maioria dos celulares, e como você vai precisar afastar a câmera do livro, pelos mesmos motivos que eu expliquei, né? Nesse caso, tanto faz. Se você quiser usar o zoom digital para enquadrar melhor esse livro no visor do seu celular ou da sua câmera, é bom porque a imagem já vai estar prontinha para você usar. Você não vai precisar perder mais tempo com recortes,
seja no celular ou no computador, não é verdade? Mas você também pode optar por apenas afastar a câmera e não usar o zoom digital, sem problema nenhum, não muda nada. É a mesma resolução. A única coisa é que você vai ter que fazer esses recortes todos que são necessários para eliminar esse excesso de informações que apareceu depois, posteriormente, seja no celular ou no computador. Então vai ter esse trabalhinho a mais, né? Então, aquela imagem antes do recorte, que além do livro possuía um monte de outras informações ao redor do livro, tinha 18 milhões de pixels. Mas depois que você recortar, ela vai acabar perdendo alguns milhões de pixels que foram literalmente jogados na lixeira, ok? Agora, ainda no exemplo do livro, vamos imaginar que na capa desse livro exista uma imagem pequena de uma boca sorrindo. E eu quero também registrar essa imagem em close, eu quero registrar só esse sorriso. Ou seja, eu desejo uma foto apenas da boca, eu não quero mais da capa do livro. Então, se a minha câmera tiver um zoom óptico satisfatório, e o que seria um zoom óptico satisfatório? O zoom óptico satisfatório é um zoom na faixa aí de 3 vezes no mínimo para cima, até uns 7, 8 vezes. É um zoom satisfatório. Ele já dá 3 vezes de zoom ou até uns 7 a 8 vezes. Acima de 8 vezes de zoom, já seria, na minha opinião, um zoom óptico muito bom. Por que eu faço essa distinção entre um zoom satisfatório e um zoom muito bom? Pelo seguinte detalhe, o satisfatório é quando mesmo você utilizando todo o seu zoom óptico, o máximo que você tem disponível na sua câmera, né, para tentar pegar esse objeto pequeno, como é a boca na capa do livro, ainda assim você vai precisar aproximar a sua câmera um pouco mais na direção do objeto para conseguir enquadrar ele todinho dentro do visor da sua câmera. Então esse é um zoom satisfatório, porque ele sozinho não vai fazer o trabalho que você quer. Você vai ter que dar o zoom e vai ter que também aproximar, seja do paciente ou do objeto que você deseja, para enquadrar ao máximo só ele na câmera, né? E também não entrar na grande angular, para não dar aquela distorção. Esse seria um zoom satisfatório. Agora, o que é um zoom muito bom? É quando eu posso manter a minha câmera sempre estável, como num tripé, por exemplo, né? Ou então você sentado numa mesa e usando o apoio dos cotovelos. Você vai estar parado, estável com a sua câmera e vai trabalhar apenas no zoom óptico, diminuindo o zoom para enquadrar na capa do livro ou na face do paciente, né? Diminuindo um pouco, ou aumentando o zoom para focalizar apenas na imagem da boca que está na capa do livro, ou a boca do seu paciente, certo? Então, em ambas as imagens, vocês vão registrar o que você interessa sem ter que levantar a câmera, sem ter que movimentar a câmera, tá? Ela vai ficar sempre no mesmo lugar. E também sem a necessidade de depois ter que recortar um pedaço dessas imagens, porque apareceu coisas que não interessam. Então esse é um zoom muito bom, ok? Ele continua com os 18 milhões, focado só no seu interesse. E ao mesmo tempo a câmera mantém sempre no mesmo lugar. Isso faz muita diferença para o resultado do projeto. Deu para entender? Então, para concluir, no zoom óptico, à medida que as lentes vêm trazendo a imagem para mais perto da câmera, os 18 milhões de pixels não vêm junto com o zoom. Eles continuam lá, porém eles vão diminuindo de tamanho para manter a sua contagem nos 18 milhões, de forma que todos eles continuem ocupando o espaço do visor da câmera. E nenhum deles fica fora da imagem, mantendo desse jeito uma excelente nitidez. Vai só melhorando a nitidez, porque os pixels vão diminuindo de tamanho para caber naquele espaço. Então a nitidez aumenta demais. No zoom digital é diferente. A imagem, quando eu dou o zoom digital, a imagem vem chegando mais perto da câmera, porém os pixels não mudam de tamanho para poder caber no visor. Eles crescem junto com a imagem e muitos deles, dos pixels, acabam ficando de fora do campo visual. Como resultado, a imagem vai perdendo nitidez proporcionalmente com o aumento do zoom. E no final das contas, ela que tinha 18 milhões de pixels, agora tem menos alguns milhões que ficaram fora do visor. Então, quanto maior for o zoom digital que você utiliza, ou maior o corte da imagem que você vai fazer no computador, menor será a sua nitidez. Então, gente,
A dica de ouro para você otimizar o seu tempo é o seguinte: à medida que você for conseguindo registrar suas fotos com a melhor qualidade possível, dentro de todos esses parâmetros que eu expliquei, é importante que esses detalhes sejam protocolados, ou seja, que você anote os detalhes de cada imagem que você alcançou na melhor qualidade. Isso vai evitar que você tenha que ficar sempre repetindo na base da tentativa e erro com cada paciente que vier ao seu consultório, né? Imagina se todo paciente você tiver que treinar e achar uma nova imagem que seja de melhor qualidade. Isso acontecia comigo no começo. Às vezes eu fazia várias fotos de um mesmo paciente e quando eu baixava no computador, porque nem sempre na tela da câmera a gente consegue perceber a melhor qualidade. Quando a gente joga no computador, a gente percebe. Aí eu percebia que uma ficava melhor do que a outra, uma ficava bem diferenciada em relação às outras. Só que aí eu não tinha anotado nada, eu não fazia a menor ideia de como que eu havia feito aquela foto que eu gostei. Não tinha anotado os detalhes específicos dela. Tipo de iluminação que eu usei na hora, se foi natural ou se foi artificial com algum flash, se tinha alguma iluminação secundária, a posição minha em relação ao paciente, se ele estava mais inclinado, se ele estava em pé, em qual parede que ele estava, tudo isso faz a diferença. A relação de luminosidade do ambiente, se foi perto da janela, se não foi, né? Tudo isso são detalhes que é interessante você ir protocolando a cada imagem que você fizer. Quando você for avaliar a foto, aquela foto que fez a diferença em relação às outras, você vai saber como você fez. E ali você começa a criar o seu protocolo, entendeu? Isso vai resolver um monte de problema. Então, detalhes também, a distância focal que você usou. Se você usa uma distância diferente de uma foto com a outra, você vai perceber que a luminosidade que incide no objeto, ela muda. Às vezes ela fica um tom mais quente ou não, às vezes ela fica um pouco mais saturada ou menos, né? Tudo isso faz a diferença. Enfim, a foto que você achou que ficou espetacular, ela é que você vai protocolar, entenderam? Então a dica de ouro é essa: anotem tudo sobre cada foto, tá? Até você montar o seu protocolo fotográfico. Depois que vocês registrarem isso tudo, que vocês começarem a apenas repetir o protocolo, isso vai entrar no automático rapidinho na cabeça de vocês, entenderam? Fica tudo muito mais fácil e mais simples para que as coisas possam fluir de uma maneira mais leve e rápida, tá? Bom, mas os erros em relação ao protocolo fotográfico não param por aqui. Aliás, esse é o menor dos erros que eu identifico no meu dia a dia. Eu ainda não falei dos piores erros que são muito comuns de acontecer. Pensa comigo numa coisa. Eu não acabei de dizer agora há pouco que os dois principais objetivos de um planejamento digital de excelência são a força de vendas e a replicabilidade. Ou seja, se o projeto digital de sorriso for muito forte como ferramenta de vendas, mas não puder ser replicável em boca, então ele acaba se transformando numa perigosíssima armadilha que você vai armar para você mesmo. Concorda? É uma autossabotagem. Acaba se transformando num verdadeiro produto tabajara, né? Imagina você vendendo um produto maravilhoso, praticamente milagroso. Sim, porque eu já escutei muito essa palavra saindo da boca tanto de pacientes como de colegas. O cara, isso é um milagre que você faz. Como é que você faz isso, né? É um produto que vai fazer o seu paciente literalmente brilhar os olhos e lamber os lábios. Enfim, ele vai te desejar com toda a força dos seus sonhos, que até então eram impossíveis. Até então, porque agora você mostrou que não são mais impossíveis, certo? Então você acabou de colocar a possibilidade da concretização dos seus sonhos nas mãos dele, com um belíssimo projeto de sorriso digital. Só que o seu paciente não sabe é que você não consegue entregar aquele produto. Você só consegue, muito bem, vender, mas entregar... Já imaginou para onde que vai o seu nome por causa disso? Mas como assim, Marcos? Por que eu não conseguiria entregar esse produto? Isso porque você fez um projeto digital de um caso clínico espetacular, porém sem coerência nenhuma com a realidade. Sem a menor condição de que aquilo que o computador aceitou, sim, porque ele aceita tudo, né?
sem condição daquilo poder ser reproduzido na boca do seu paciente. Por vários motivos. São vários erros que, como eu disse, serão amplamente abordados aqui na nossa série dos 5 principais erros de um planejamento digital. Você não precisa ser um expert para deduzir as consequências disso tudo, não é verdade? Então, gente, se a gente não estabelecer regras específicas para que esse protocolo fotográfico favoreça para que o projeto possa ser extraído do computador e levado para a boca do paciente, isso com tamanha precisão, então, gente, é melhor você nem entrar nesse novo mundo da odontologia, que é um mundo digital. Faz o seguinte, vai para o vestiário, pendura a sua chuteira e deixa que tem um monte de artilheiros aí chegando no mercado que está doidinho para ocupar a sua vaga no time. Isso mesmo. Aconselho você a ficar quietinho aí na mesmice de sempre, né? Para que arrumar confusão? Tá tudo dando tão certinho para você, não é verdade? Continua aí na sua rotina confortável, que é muito mais seguro para você. Isso mesmo. Aí onde você sempre esteve, você vai estar protegido. Sabe por quê, gente? Porque o homem da capa preta tá doidinho para dar umas marteladas na cabeça de um dentista distraído. É verdade. Vocês sabem quantos advogados formam por ano no Brasil? Diz o Google que são 88.695. Uma média calculada em 2011 pela OAB. De lá para cá, aí eu já não sei mais, né? Vai saber. E isso por ano, gente. O que dá por dia 243 filhotinhos do homem da capa preta. Vai querer ou vai correr? Eu acho que você devia ficar aí mesmo quietinho no seu quadrado, guardadinho dentro da sua caixinha. Pelo menos aí você não vai ter problema nenhum, não vai correr risco. Vai ficar sossegado na sua segurança, né? E vai zelar pelo seu nome, ok? Sim, porque se você é da galera que pensa em planejamento digital apenas como uma poderosa ferramenta de vendas, como eu vejo tanta gente olhando para ela com esse foco, e mais nada, porque isso ela é mesmo, excelente para vender, ótima. Mas se é só nisso que você se interessa, encher a agenda, né? É melhor você continuar aí onde você está. Não arrisque a sua reputação. Não coloque o seu nome em jogo desse jeito. Agora, se você está aí investindo o seu precioso tempo em me assistir, eu só posso concluir que você não segue a vibe dessa galera, né? Essa que eu mencionei. Então, eu já queria te pedir aí uma coisa. Coloque aqui nos comentários abaixo qual que é a sua posição nesse campeonato. Onde você joga? Você é da defesa? Você joga na retranca? Prefere não se arriscar, ficar quieto no seu canto? Ou você é um profissional arrojado, ofensivo, artilheiro, né? Coloca aí para nós, para a gente te conhecer melhor. Para a gente poder sentir qual é o senso comum sobre essa ferramenta, ok? Eu sou capaz de apostar todas as minhas fichas de que a opção artilheiro vai dar de balaiada nesses comentários. Mas vamos ver. Por isso, peço a vocês aí que comentem para nós, ok? Mas eu acredito mesmo que você é um artilheiro porque eu sei que você quer aumentar o número de engajamentos de novos pacientes no seu consultório. E eu sei também que o patrimônio que você mais valoriza é o seu nome, tá certo? Senão você não estaria aqui. Por isso eu sei que você não quer só vender mais, você quer entregar o produto que você vendeu, com responsabilidade, com compromisso e fidelidade, não é verdade? Então, é aqui que a gente entra no segundo objetivo do planejamento digital, que trata justamente da replicabilidade do projeto, ou seja, uma verdadeira alquimia tecnológica. A arte de tirar o seu produto do computador, né? Aquele produto que até então era frio, mas que você brilhantemente soube esquentar na forma de um maravilhoso projeto, e agora você pretende levar para dentro da boca do seu paciente com extrema precisão, com total coerência. Mas você só vai conseguir realizar essa alquimia se você respeitar alguns requisitos importantíssimos no momento da captação das imagens, ok? E se você está pensando aí que eu estou me referindo a equipamentos fotográficos profissionais, tochas, difusores, flash twins, né, aquela parafernália toda que a gente vê todos os dias sendo exibidas nas redes sociais, você está totalmente enganado. Relaxa, não é bem assim não. Eu sou do tipo que acredita muito mais no ser humano, na pecinha, né, que está atrás do equipamento em si, do que no próprio equipamento.
Faz muito mais diferença o pé que faz o gol do que a chuteira que ele calça. Então, gente, aqui entra mais um requisito de fundamental importância no nosso protocolo fotográfico: o posicionamento da câmera, tanto no aspecto horizontal como no plano vertical, né, da lente em relação ao paciente. Bem como também da estabilização da altura da câmera em relação ao solo. Essas são as 3 principais referências necessárias para a gente obter um fiel protocolo fotográfico que permita, enfim, a execução de um projeto digital que seja totalmente replicado em boca. Na minha experiência de 15 anos trabalhando com planejamento digital, não apenas para mim, mas, como eu já disse, para terceiros também, né? Eu já recebi tanta documentação fotográfica, gente, com posicionamentos completamente equivocados, vocês não fazem ideia. E olha que eu sempre forneço para todos eles o meu e-book, onde eu ensino o passo a passo do protocolo fotográfico específico para o projeto Sorriso Digital. E por falar nisso, gente, fiquem ligados. Se você ainda não me segue, se inscreva aqui no meu canal do YouTube e me siga lá também no meu perfil do Instagram. Porque dentro em breve eu vou fornecer gratuitamente o meu e-book de protocolo fotográfico específico para executar o ponto PSD, o projeto Sorriso Digital, ok? Ele está sendo todo reformulado e atualizado. Está para sair do forno a qualquer momento, tá? Tão logo esteja pronto, vocês vão receber de presente de boas-vindas ao canal ou ao perfil do Instagram. Então, quais são os 3 pilares que eu falei do protocolo fotográfico que vai me permitir um projeto digital, né, de excelência? Antes de enumerá-los, a primeira providência a ser tomada durante o protocolo fotográfico é a estabilização da cabeça do paciente. Então vai outra dica aqui para vocês. O recurso que eu uso como rotina é colocar 2 graus de borracha, daqueles de manipular alginato, entre a cabeça do paciente e a parede. De preferência, 1 grau maior do que o outro, onde você deve colocar o maior dentro do menor. Porque se for o contrário, se colocar o menor dentro do maior, o menor vai sumir lá dentro e não vai fazer a menor diferença, tá? Esse recurso, além de estabilizar a cabeça do paciente, porque ele vai ter que ficar segurando, né, o grau de borracha na parede para não deixar cair, ele vai ficar quietinho. Além disso, ele vai evitar que a cabeça do paciente fique inclinada para trás. Ou seja, o 2º grau de borracha vai ajudar a posicionar a cabeça de uma forma ereta, para manter o plano frontal da face perpendicular ao solo. Aí a cabeça fica bem no lugar certinho. Bom, então, o primeiro pilar se refere ao plano horizontal da fotografia. Um erro muito comum que acontece na fotografia é quando um lado do rosto aparece um pouco mais do que o outro lado. Às vezes, sem que o dentista perceba, o paciente dá uma leve giradinha no rosto para um dos lados, ou direito ou esquerdo. Ou então a própria câmera, né, que você está segurando fica um pouquinho mal posicionada, ligeiramente desviada para um dos lados. Também de uma forma imperceptível. E aí acaba registrando, assim, mais um lado do que o outro. Esse erro, por mais sutil que ele possa ser, ele acaba provocando pequenas distorções entre o resultado final do projeto e o trabalho real que vai para a boca. Distorções tipo medidas mesiodistais dos laterais e caninos, por exemplo, fica diferente um lado do que do outro, né? O lado que ela gira vai ficar menor do que o lado oposto. Então isso vai dar discrepância. Outra coisa também que é muito comum e principal nessa situação é um desvio de linha média, porque ele virou um pouquinho. Então a linha média dentária vai ficar desviada em relação ao plano da fotografia, né? Então, o fato é que quanto menos erros durante o protocolo fotográfico a gente acumular, muito mais replicável em boca vai ser o projeto digital. Portanto, para que a gente possa capturar uma imagem mais precisa possível no plano horizontal, a gente precisa somar o máximo de referências faciais possíveis durante o posicionamento da câmera, antes de dar o clique, né, da captura da imagem. Como por exemplo, exemplo de referência, uma das que eu mais uso é a distância entre a ponta da sobrancelha, a ponta distal da sobrancelha, até a linha do cabelo, no sentido horizontal. A gente olha dos dois lados, esse espaço de pele que existe entre a sobrancelha e o início do cabelo, certo?
Isso a gente vai tendo uma boa visualização dessa região. A gente vira um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, até no olho a gente perceber que as duas estão do mesmo tamanho. Se o paciente tiver cabelos longos, né, peça ele para fazer um rabo de cavalo, ou então que, no mínimo que coloque atrás da orelha. Feito isso, você vai posicionar a sua câmera em relação à cabeça do paciente de forma que um lado fique do mesmo tamanho que o outro, né? Como eu disse, a gente deve somar o máximo de referências possíveis, gente, porque a gente sabe que nenhuma das referências por si só são totalmente confiáveis, né? Porque a gente é muito assimétrico, não é isso? Então a gente não pode se basear em apenas uma referência. Por isso que eu aconselho você a somar outras referências, como orelhas, brinco, a asa do nariz de um lado com o outro, o ângulo da mandíbula, tudo que você puder somar para então chegar a uma média, né? Isso é uma coisa intuitiva, para definir aonde que seria o posicionamento correto, equilibrado entre o direito e o esquerdo. Tudo que você puder somar vai só te ajudar. Tudo isso na tentativa de chegar a um denominador comum entre os dois lados da cabeça, tá? Porque, repetindo, nenhuma delas são confiáveis por si só. Por isso que a somatória tende a ajudar muito a gente, ok? O segundo pilar de uma boa fotografia se refere ao plano vertical da fotografia. A gente sabe, dentro dos conceitos de proporção áurea, né, que no sentido vertical, a face humana ela é dividida em 3 terços. Um terço inferior, que vai da base do mento até a base do nariz. O terço médio, que vai da base do nariz até a linha ofríaca, que é a linha das sobrancelhas. E o terço superior, que vai da linha das sobrancelhas até a linha do cabelo, no final da testa. Bom, outro conceito que já é bem definido é que, estando o paciente com o plano frontal da face, né, perpendicular ao solo, as suas orelhas, salvo exceções relacionadas a variações anatômicas, a orelha vai ocupar exatamente a altura do segundo terço da face. O lóbulo da orelha se alinha com a base do nariz e o topo da orelha se alinha com a linha das sobrancelhas. Isso já é um conceito bem esclarecido, né, pelas proporções de ouro. Então, portanto, para que você possa capturar uma foto na certeza de que o plano vertical esteja correto, a melhor referência que você deve observar é visualizar uma linha reta imaginária que une o topo das orelhas com a linha das sobrancelhas. Então, a partir do momento em que o paciente esteja com a cabeça estável, você deve levantar ou abaixar a câmera de olho no visor até perceber que o topo das orelhas estão alinhados com as sobrancelhas. Se a câmera estiver abaixo dessa altura correta, você vai notar pelo visor da câmera que a linha que une o topo das orelhas vai ficar abaixo da linha das sobrancelhas, né? E vice-versa. Se a câmera estiver acima da posição correta, a linha do topo das orelhas é que vai ficar acima das sobrancelhas. Então, esse erro de alinhamento entre sobrancelhas e orelhas vai resultar num erro de proporção dental muito importante entre o virtual e o real, né? Vai comprometer a fidelidade entre a venda e a entrega do produto, onde normalmente acontecem as principais queixas dos pacientes, que é justamente tamanho de dente, tamanho dos incisivos, no sentido cérvico-incisal, justamente por causa de um erro no plano vertical da fotografia, ok? Então, lembrem-se, vocês devem alinhar o topo da orelha com a linha que une as sobrancelhas. Aí sim a foto está no plano correto. Bom, e o terceiro pilar de uma fotografia ideal para um projeto digital, né? Quero deixar claro que nós estamos falando de fotografia com o objetivo de se fazer um projeto digital. A ideia desse projeto é que depois possa ser transferido para a boca. Não são fotografias aleatórias só para mostrar um antes e depois, só para fazer um marketing, ok? Então o terceiro pilar se refere à coerência entre a foto da face de sorriso com a foto de close do sorriso, né? Que está diretamente relacionado com a altura da câmera em relação ao solo. Porque o projeto digital ele é confeccionado em cima dessas duas fotos. A primeira foto, que é a da face, ela tem um alcance extremamente mais engajador com o paciente.
mais do que a foto de close. A foto de close já tem um alcance extremamente mais replicador que o da face. Então, a foto da face tem um poder de vendas e a foto de close do sorriso tem um poder de entregar com fidelidade aquilo que você vendeu. Por isso é importante que as duas fotos sejam coerentes entre si, para que seja produzido duas imagens mais um só projeto. Porque senão as fotos, se elas não forem coerentes, né, no plano horizontal e no plano vertical, o que vai acontecer é que, sem perceber, a gente vai acabar criando dois projetos diferentes, né, em um único paciente, né, dois projetos para um só paciente. Um projeto na foto de face e outro projeto na foto de close. O grande problema disso é que a referência que o paciente sempre usa para aprovar ou não o projeto é a foto de face e não a de close. Porque nela ele se vê como um todo, ele se sente mais à vontade. Ele vai ver a harmonia do conjunto, né? Então ele tem mais noção se ele gostou ou não. Porém, a foto que nos oferece a maior riqueza de detalhes, e justamente por isso é a foto que a gente vai enviar para o laboratório, vai enviar para o cirurgião plástico e toda a equipe envolvida no processo, é a foto de close do sorriso. Até porque é onde são inseridas as medidas também, né? Toda a equipe vai trabalhar em cima da foto de close e não na de face. Então, por aí, eu acho que já deu para entender a fria que a gente pode entrar com os nossos pacientes se a gente não tomar os devidos cuidados no momento de registrar as imagens, não é verdade? Então, é importante que no momento da confecção do projeto, a gente consiga realizar uma sobreposição o mais preciso possível entre essas duas imagens, para a gente poder alcançar um resultado com extrema fidelidade, ok? É necessário então observar a altura da câmera em relação ao solo durante a captação das duas imagens. É importante que, após estabelecido o posicionamento correto da câmera em relação aos planos horizontal e vertical, a câmera não deva mais sofrer oscilações na sua altura em relação ao solo, tanto no momento da foto da face como no momento da foto de close. A altura entre essas duas imagens, o ideal é que ela se permaneça inalterada, ok? Se a sua câmera tem um zoom óptico muito bom, aí vai ser moleza. Uma vez que ela já esteja estabilizada nos dois planos, horizontal e vertical, você vai trabalhar só com o zoom, como no exemplo do livro, por exemplo, né? Você vai precisar se movimentar só na direção do zoom. Você vai abrir mais o zoom ou diminuir mais o zoom. Não vai precisar andar com a máquina em direção ao paciente, ok? Mas se o seu equipamento tem um zoom apenas satisfatório, como eu falei, você vai precisar se movimentar em direção ao paciente, buscando aquele equilíbrio entre o zoom e a distância focal que eu expliquei, para alcançar um melhor enquadramento possível, evitando ter que fazer grandes cortes na imagem. O mais importante dessa aproximação, né, no momento que você for se aproximar, é você não perder a referência da altura da câmera em relação ao solo. Eu garanto que você, em pouco tempo, com um pouquinho de treinamento, você vai dominar muito bem esse processo. A minha dica é, comece a treinar agora mesmo com a sua secretária, com seus parentes, seus amigos, enfim, namorado, marido, filho. Treinem bastante, que em pouco tempo você vai ficar craque, prontinho para retomar aquele lugar, né, que sempre foi seu na sua equipe, o de artilheiro do campeonato, ok? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo da série, nós vamos conversar muito sobre o segundo erro que muitos cometem no momento da execução de planejamento digital por negligenciarem uma ferramenta que é simplesmente a base de tudo aquilo que é belo e que move o universo, ok? E logicamente eu vou te dar também um mapa de como você pode proceder para jamais se perder nesse erro, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é essa. Se inscreva aqui abaixo e ative o sininho aí do lado do botão de inscrição para que você possa continuar recebendo os nossos conteúdos, ok? E também, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí e deixe os seus comentários, a sua opinião sobre o assunto, a sua experiência ou a falta dela, né? Suas dúvidas e sugestões, ok? Lembre-se também daquele seu amigo, aquele que precisa assistir essa série, lembra? Aquele que você está sempre com ele na cabeça. Compartilhe com ele esses vídeos,
Talvez seja essa aquela motivação que está faltando para a sua vida profissional, sair da mesmice, sair da estase que ele se encontra, né? E, consequentemente, poder recuperar a sua paixão pela profissão. Quem sabe, né? Então, eu te agradeço demais por você ter permanecido aqui comigo até o fim. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.